Meus irmãos, vamos para um vídeo resposta aqui, tá? Um irmãozinho chamado João Roberto, ele comentou aqui no canal, fez uma pergunta bem pertinente. Ele acompanhou um sermão que eu falei sobre aprendendo a descansar, né, e a confiar em Deus no seu santo dia. E parece que o irmão já tinha postado essa pergunta e eu acabei me esquecendo, né? Eu não vi. Mas vamos lá, eu vou ler aqui o questionamento do irmão e responder. Ele fala: Olá, pastor. Acho que o meu comentário passou desapercebido, portanto decidi repostá-lo. Valeu mesmo. Sou recém-convertido à fé evangélica, estou conhecendo agora a fé reformada e aprendendo muito com seu canal. Amém. Deus te abençoe. Tenho uma dúvida sobre a questão do dia do Senhor. Devemos guardar da mesma maneira que os judeus? Então eu vou ler aqui, né? Depois eu vou comentar. Por exemplo, preciso mesmo levar a guarda do dia do Senhor ao ponto de não acender nem fogo para fazer um café ou para preparar o meu almoço? Teria de fazer jejum ou preparar toda a comida no dia anterior, ainda assim eu teria de acender fogo para esquentá-la. E se eu pegar um ônibus ou um Uber para ir para a igreja, estaria quebrando o quarto mandamento? Afinal, a lei foi abolida por Cristo quando ele disse: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5,18. E também, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu seu espírito. João 19,30. Esse tudo se cumpra não se referia ao sacrifício do cordeiro na cruz? Não seria isso a confirmação de que certas coisas estariam anuladas por serem as sombras dos bens vindouros? E também usa Romanos 9, Romanos 14, no caso, verso 5, que diz bem assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga todos os dias, ou iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Isso não estaria de algum modo amenizando aquela rigidez que era imposta aos judeus? Como deve ser feita essa guarda do dia do Senhor? Me tira essa dúvida, por favor. Muito obrigado pela pergunta, irmão. Tá muito pertinente, muito importante, tá? Então vamos entender aqui o que o irmão perguntou, né? Vamos tentar responder isso aqui de maneira mais simples para o irmão entender. Então, existem dois aspectos básicos quando falamos do quarto mandamento. O quarto mandamento está inserido no decálogo, né? Então, a lei moral, digamos assim. É o grande resumo da lei moral, né? Todas as aplicações no Antigo Testamento, por exemplo, e no Novo também, partem dos 10 mandamentos, né? Você pode perceber isso aí lendo toda a Escritura, tá? Mas há mandamentos que têm aspectos variados, né? Por exemplo, o quarto mandamento, ele é moral. Então, se ele é moral, ele permanece, tá? Ele permanece como os demais. Do mesmo jeito que hoje, alguém fala bem assim, alguém que é antinominiano, né? Ou seja, é anti-lei, diz bem assim, não temos a obrigação nenhuma de obedecer à lei. A lei é coisa do passado, é coisa de Moisés, não tem nada a ver com o cristão, né? Aí você pergunta, certo, então hoje eu posso adorar outros deuses? Não. Mas por quê? Porque o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim. Não é? E assim sucessivamente, né? Se você for perguntar sobre cada mandamento, você vai notar que do jeito que os mandamentos serviam naquele contexto, não servem hoje, no que diz respeito àquilo que é moral. Tá? A moral é absoluta, tá? Ela vem de Deus, ela expressa o caráter de Cristo. Então, isso não muda. Tá? Nós temos ainda uma obrigação moral para com os 10 mandamentos, porém, não com aspectos cerimoniais ligados à lei ou da lei. O quarto mandamento tem dois aspectos, um moral, que eu já citei, e um cerimonial. O que é que passou? O que é que não deve, então, permanecer sobre nós no que diz respeito ao quarto mandamento? Aquilo que é cerimonial. Então, toda aquela rigidez que os judeus tinham naquele contexto, né, era cerimonial, né? O fazer o jejum, não acender vela, não fazer nada nesse sentido, que eles considerassem como um trabalho e uma quebra do quarto mandamento, né? Para eles, nem mesmo colher espigas, como os discípulos de Jesus estavam fazendo. Jesus ensina muitas vezes nos evangelhos como é que se deve guardar o dia do Senhor. Né? Veja que ele não está abolindo a lei. Jesus nunca aboliu a lei, ninguém aboliu a lei. A lei permanece, mas né, a lei moral permanece. Mas Jesus ensina como fazer, e Jesus aponta justamente para obras de misericórdia, obras de necessidade. Não é? Então, se focando no aspecto cerimonial, os judeus não tinham misericórdia de ninguém. Eles não reconheciam, por exemplo, naquele contexto, que uma pessoa que estava com necessidade podia, não é, procurar saciar nesse sentido.
atender a sua necessidade. Para eles, tudo era quebra do quarto mandamento. Né? Até uma pessoa com fome, né, não podia colher espigas, porque eles viam como, sabe, quebra do quarto mandamento. E estava errado. Jesus ensinou que não era desse jeito. Né? Quando ele cumpriu a sua obra na cruz, né, o estar consumado, refere-se justamente à morte dele como, né, o preço, o sacrifício pelo pecado. Quer dizer que tudo que ele fez, a palavra, né, significa dizer, né, tetelestai lá, do grego, a palavra em si, né, quer dizer que tudo foi feito, está completo, nada mais precisa ser feito. Não resta mais nada a fazer, porque a obra dele foi perfeita, completa para salvar pecadores. Ponto, acabou, tá? Nada deve ser acrescentado à obra de Cristo. Isso bate, por exemplo, também naquelas pessoas que são sinergistas, né? Quem gosta de entender que deve, de alguma maneira, cooperar, não é? Fazendo obras para ser justificado, etc., e ser salvo, esses estão rejeitando o que Jesus disse. Jesus disse: está consumado. Nada mais precisa ser feito, ou seja, acabou. O que ele fez é perfeito, completo, suficiente. Entende? Então refere-se a isso. Quando ele então cumpre a lei, não é? Digamos assim, de maneira perfeita, tudo aquilo que tem a ver com cerimonialismo é cumprido, porque tudo apontava para ele de alguma maneira. O próprio sábado, não é, apontava para Cristo, para o descanso verdadeiro que nós temos nele. Vai analisar, por exemplo, Hebreus capítulo 3 e capítulo 4 e notar que, não é, aqueles lá do passado nunca entraram no santo repouso de Deus, não é, pegando o exemplo do quarto mandamento, porque é sobre isso que o texto fala também, porque eles não creram na palavra de Deus. Não é? Mas o autor fala: nós os que cremos temos entrado naquele repouso, ou seja, tudo aquilo que referia-se a Cristo no Antigo Testamento, nas cerimônias da lei, em cada aspecto, foi cumprido na sua obra perfeita da cruz. Não é? Então, isso realmente caducou, não passa para nós. Nós cristãos não temos essas obrigações cerimoniais. Então, eu não tenho que fazer jejum, nem não cozinhar no domingo, nem. Não. A minha preocupação hoje, né, nesse sentido, é realmente repousar em Deus, repousar na Sua palavra, desfrutar esse dia, não é, na igreja, com a minha família, e realmente ser edificado. Né, aprender, né, a descansar no Senhor, como eu falei no sermão aí. Entende? E não ficar preocupado com detalhezinhos, sabe? Eu não posso isso, não posso aquilo, não posso isso, não posso aquilo, porque eu vou acabar me enfadando nesse dia com regras que não vão me edificar em nada. Quem acaba se apegando demais ao que não pode, ao que não pode, e criando um tipo de lista um tipo de lista, né, de regras do que não pode fazer, vai acabar se tornando um policial eclesiástico, né, que vai vasculhar a vida dos próprios irmãos. Não, o propósito do dia não é esse, não. É que venhamos desfrutá-lo. É que venhamos aprender a descansar em Deus, tá? Então eu tenho a obrigação moral, né, neste mandamento, de guardar esse dia, santificar esse dia para o Senhor, para que eu possa me dedicar ao culto solene, não é? E tudo que está relacionado às minhas atividades no dia devem cooperar com isso, com o culto. Eu não posso fazer coisas que vão acabar me atrapalhando nesse sentido, que vão me tirar do ambiente do culto, que vão acabar causando prejuízo, que me impeçam de cultuar a Deus da melhor maneira possível. É nesse sentido. Então, entenda o princípio, não é, de que eu devo realmente descansar em Deus e evitar coisas que acabem me atrapalhando na adoração a Deus, não é? Então, eu não vejo razão para que alguém fique preocupado. Então, por exemplo, não pode ser um dia de peso para mim, entende? Mas um dia de paz, um dia de tranquilidade. É um oásis no deserto para mim, para que eu possa respirar tranquilo, sabe? Me refrescar, né? Ficar em sombra, descansar. Esse é o objetivo. Descansar em Cristo. Não é um dia de folga como o patrão ordena, mas é descansar nele, na obra da cruz, celebrar o Senhor, ter um dia de alegria de fato e servir a Deus. Esse é o ponto. Então, não se preocupe, o irmão não estará quebrando, por exemplo, o quarto mandamento se o irmão estiver fazendo o almoço no dia de domingo. Não é? Se é melhor para a família, por exemplo, cozinhar também no dia de sábado, para que o domingo você não tenha nada que te prender, não há problema. De repente, por exemplo, isso faz sentido até, se você for analisar bem. No meu contexto não faz, mas no contexto de outras comunidades, sim. Às vezes acontece que após o culto matutino, não é, tem escola bíblica. Analisa bem, se as irmãs e os irmãos vão voltar para casa, a família volta para casa, né? As famílias voltam para casa, e vão ter que preparar almoço ainda, não é? Então, digamos assim, que não dá para poder fazer uma escola bíblica bem aproveitada, porque vai ter que ser muito corrido. Então, se as irmãs já prepararam tudo no sábado, então chegar em casa é só esquentar, né? E mesmo assim esquentar, né? Vai usar fogo do mesmo jeito, vai usar os eletrodomésticos, energia, vai usar tudo, né? E tem um monte de gente trabalhando para que tudo isso esteja à nossa disposição. Ah, eu nem mexo no celular no dia do Senhor, né?
Tem gente que vai, eu não ligo a televisão no dia do Senhor, mas mexe no celular. Qual a diferença? Né? E mesmo assim, eu não vou usar celular, não vou usar televisão, mas tem um monte de gente, não é, porque eu acho que isso é pecado e tudo. Aí eu vou usar outra coisa, vou usar o computador para, sei lá, revisar alguma coisa, para ler alguma coisa, algum artigo importante que tem a ver com que eu fazer anotações sobre o sermão no meu computador. Entende a situação? A própria live que nós fazemos no domingo, né, tem pessoas trabalhando para que aquilo aconteça. Né? Então, eu não devo me preocupar com isso, não. Tá? Essa não pode ser a nossa preocupação. Se o nosso foco for honrar a Deus nesse dia, como Isaías 58, né? Se realmente amarmos esse dia e santificarmos o dia, no sentido de realmente descansarmos em Deus e dedicarmos o dia a Ele, em aprender mais dele, em aprender a descansar nele, tá? Eu não vou ficar me preocupando se isso ou aquilo vai ser uma quebra do quarto mandamento. Por exemplo, tanto cozinhar, para mim isso não tem nenhum tipo de problema, porque basicamente nós temos o culto matutino e depois é casa, entendeu? Né? Não temos escola bíblica no domingo. Nossa escola é na quarta-feira, então não tem problema com relação a isso, não. E também com relação a pegar Uber, né? Ou um ônibus. Né? Irmão, isso não é pecado. Por quê? Para chegar até a igreja, muitas vezes você não precisa, não é uma necessidade, então você vai fazer de consciência tranquila. Igualmente aos discípulos de Cristo, no dia do Senhor, colhendo espigas porque estavam com fome. Entendeu? Então não se preocupe com isso não, tá? A maneira como nós guardamos o dia do Senhor não é com aquele rigor judaico cerimonialista. Não se preocupe com isso. Apenas aprenda a descansar em Deus nesse dia e realmente se esforçar para sempre estar nos cultos, não é? E também não fazer atividades que comprometam, não é? Que te atrapalhem de cultuar a Deus. Eu já extendo várias vezes para os irmãos também aqui, por exemplo, que, cara, eu até expliquei sobre isso, né, para eles. Imagina, vamos ser realistas, né? Eu tô, estamos cultuando a Deus, acabo o culto indo para casa com a minha família e, sei lá, passa um rapaz e porque eu não compro no dia do Senhor, tá? Não compro. Não vou ao mercado, esse tipo de coisa, não. Porém, se precisar, vai comprar, tá? Eu me esforço para que não haja necessidade nesse dia. Isso é coerência, né, nesse sentido. Mas se precisar, se acontecer alguma coisa que está além do nosso controle, tá? Que fugiu dos nossos planos, digamos assim, nós vamos fazer o que é necessário. Não é? Alguém adoeceu, farmácia, médico, sem problema nenhum, tá? É assim que funciona. Se eu entender o princípio, eu estarei aplicando esse princípio, não é, naquele dia, não é? E não ficar tentando cada vez mais criar uma lista de regras, não é, que são você tem o quarto mandamento, mas você tem tantas emendas ao quarto mandamento que torna-se uma coisa insuportável, né? Que não tem prazer nenhum, que, sabe, acaba sendo até cansativo, você nem descansa, de verdade, por conta das preocupações. Então não se preocupe com isso. Se é necessário, você vai fazer. Pegar Uber, pegar um ônibus. Isso não é quebra do quarto mandamento, tá? Não é. Então aprenda como Cristo ensinou a guardar o dia do Senhor e perceba que, de forma nenhuma, né, o apóstolo Paulo em Romanos 14 está falando algo contra isso. Paulo fala em um contexto, não se esqueçam disso, tá? As falas de Paulo aqui é num contexto de muita tensão, porque ele enfrentava demais, ele era judeu, entendia muito bem a liberdade que nós temos em Cristo, de não ficarmos presos a cerimonialismo, tá? Ele combate isso em Colossenses, em Gálatas, por exemplo, mas ele lidava o tempo todo com essa tensão, né? Essa tensão entre judeus vindo para o cristianismo, mas que não queriam deixar o cerimonialismo. Circuncisão, dias de festa, o calendário, a dieta, os sábados, eles não queriam deixar esse tipo de coisa. E havia tensão entre eles. Né? Só mais tarde é que vai ficar muito claro que cristãos não têm essas obrigações mais. Entende? Então é nesse contexto aqui. Não podemos pegar isso isso aqui é normativo e, portanto, é oposto ao que Cristo ensinou, por exemplo. Cristo Cristo jamais ele disse que a lei foi anulada. Muito pelo contrário, só confirmou a lei, obedecendo e dizendo o resumo da lei. Qual é o resumo da lei? Nós temos os 10 mandamentos como sendo o resumo moral, né, da lei de Deus. As suas implicações estão em toda a Bíblia, digamos assim, aplicações, mas Cristo também resume esses 10 mandamentos, né? Nos evangelhos. Ele fala
Justamente isso, respondendo aos mestres da lei, aos fariseus, aos escribas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Isso está resumindo a primeira tábua da lei, basicamente. Ou pelo menos pode dizer assim, aqueles mandamentos que se referem especificamente a Deus. Não é? E entre eles está o quarto mandamento, né? Que é o de guardar o dia do Senhor. E quando ele fala amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Ele está dizendo a mesma coisa. São aqueles outros 6 mandamentos, ok? Que vão falar sobre o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então ele resume os 10 mandamentos aí. Ele só está confirmando a lei. Né? Quem ama a Deus guarda o seu dia, o dia que ele ordenou. Né? Mas não dessa maneira rigorosa como os judeus, tá? Então, para nós não é da mesma maneira, não. Tá? Não se preocupe, então. Fique tranquilo. Apenas aprenda que esse dia é uma bênção de Deus para a sua vida, para a vida da igreja. Aprenda a desfrutá-lo para a glória de Deus. Descanse no Senhor, descanse fisicamente, para que você possa oferecer o melhor para Deus em cada culto. Se esforce para estar nos cultos, não é? E não se envolver em atividades que acabem de alguma maneira te cansando, não é? E atrapalhando a adoração a Deus. Tá certo? Deus te abençoe, meu irmão. Espero que tenha ajudado. Qualquer coisa pode perguntar mais, tá bom?